A palavra do Senhor. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer. Eu quero te pedir, Senhor, a revelação da tua palavra, o entendimento da tua palavra. Senhor, alcança todos os ouvintes com o teu Espírito Santo, que eles possam ser tocados por ti, Senhor, que eles possam ser dirigidos por ti, ó Pai. Eu peço a tua bênção sobre eles. Eu peço neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo haja, que nenhum de nós, Senhor, fique da mesma forma, mas que possamos ser transformados pela manifestação do teu poder, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é compreendendo a ressurreição. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero também aqui fazer uma leitura com vocês, porque assim, nós precisamos entender que a ressurreição é a base desta obra poderosa que Deus está realizando na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 13, nós vamos ter uma explicação muito interessante que o apóstolo vai nos dar. Ele diz assim: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, que texto claro!
Que explicação clara! Havia uma discussão aqui, nesse contexto, com os coríntios, em relação a não haver ressurreição dos mortos. A grande questão para todos nós aqui é a seguinte: se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e que assim como ele foi o primeiro que ressuscitou, todos nós ressuscitaremos e viveremos com Cristo em glória, então você entendeu o que é ser cristão. Nós, irmãos, referimos-nos à sexta-feira da paixão como a morte de Cristo, mas ao domingo como o domingo da ressurreição de Cristo. Todos os cristãos, olha, pastor Mauri aí, hein? Irmãos, sempre quando eu vim aqui na igreja, nas reuniões de ministério, eu encontrava ele ali na porta. Não tem como esquecer por causa do bigode. É assim, é característica. Meus irmãos, quando nós entendemos que Cristo ressuscitou dos mortos, nós entendemos a fé em Cristo. Por quê? Nós vivemos uma nova vida em Cristo. Nós vivemos para a eternidade. O cristianismo, ele influencia a maioria das pessoas do mundo, porque quem prega a ressurreição dos mortos e vida eterna são aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. As outras pessoas, elas pegam essa parte da mensagem, elas falam muito do céu. Elas falam de morar no céu, que todo mundo foi para o céu. Essa parte da pregação, a maioria absolve e quer. Mas o que nós temos que entender é que para chegar ao céu, para estar com o Senhor, nós temos que acreditar que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele está no meio de nós. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio nisso. Se você crê, você entendeu a fé cristã. A fé cristã, irmãos, não está baseada, por exemplo, no pastor de uma igreja. A fé cristã, ela não está baseada nas pessoas que estão fazendo a obra nos dias atuais. Não. A fé cristã está baseada na ressurreição de Jesus. Então nós cremos, nós vivemos por Ele e para Ele. Nós acreditamos que as pessoas, elas são usadas por Deus, elas são guiadas por Deus, mas quem está fazendo a obra é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Deus Todo-Poderoso, Ele que está agindo. Então Deus, Ele usou pessoas para que este Evangelho chegasse até nós. Ele usou pessoas para que este evangelho fosse pregado, mas o poder é do Espírito Santo, a obra é de Deus, e a ministração é essa. Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar. Outra coisa bastante interessante é que existe uma ordem aqui na ressurreição, para quem ele foi aparecendo. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós vamos ver aqui no versículo 9, preste atenção. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, que é domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se outra vez, em outra forma, a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois de 3 anúncios, eles ainda não acreditavam. Os próprios apóstolos, hein? Olha só a sequência. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-se-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado.
Então, veja a ordem da ressurreição. Jesus aparece para Maria Madalena, depois ele aparece para 2 discípulos que iam para o campo, eles voltaram, contaram para os 11 apóstolos e eles não acreditaram. Irmãos, se os apóstolos que andaram com Jesus, que viram Jesus fazendo milagres, que viram Jesus operando, não acreditaram na ressurreição, então você veja como é difícil acreditar que Jesus ressuscitou. É difícil, por isso que você não vai encontrar milhares e milhões de pessoas nesta visão. A maioria das pessoas, ela só consegue acreditar aonde os 5 sentidos dela alcançam. Se eu ver, se eu tocar, se eu ouvir, se eu tiver algum tipo de experiência, sentir o gosto, aí eu posso dizer que ele ressuscitou. Aí eu posso dizer que o mundo espiritual é verdadeiro. Mas, irmãos, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A única coisa que você vai ter de prova da ressurreição de Cristo é a pregação desta mensagem, que já dura aproximadamente 2000 anos. Estamos pregando: Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo, Jesus está no meio de nós. Nós apresentamos Jesus ao mundo como alguém vivo, que anda com a gente todo dia, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. É assim que nós vivemos. E aí, meus irmãos, nós temos que crer no invisível. Nós temos que confiar naquilo que nós não podemos pesar numa balança, naquilo que nós não podemos medir com a nossa trena. Nós temos que crer naquilo que nós ainda nem passou pela nossa mente. Mas veja o que a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer veio algum tipo de sentimento à vida das pessoas. Irmãos, Deus tem preparado coisas extraordinárias para aqueles que creem na mensagem do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. A nossa cruz, como símbolo da salvação, ela não tem ninguém pregado nela. Por quê? Porque Jesus, ele passou pela cruz, mas ele não ficou na cruz. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus que diz que Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o credo cristão. E nós, a partir dos apóstolos, que são testemunhas dessa ressurreição, e contaram para os discípulos, e os discípulos contaram para as outras pessoas, e nós estamos contando até hoje. Tanto é, irmãos, que existe feriado no Brasil. Para quê? Para dizer que Jesus, ele morreu, ele foi sepultado e que ele ressuscitou dos mortos. Preste atenção na forma que Jesus se apresentou para Maria Madalena. Eu quero destacar que o Cristo ressuscitado, ele se revelou primeiro a uma mulher, a uma pessoa. Jesus, irmãos, imagina se Jesus tivesse feito uma visita para Pilatos. Imagina se Jesus tivesse ido ao templo, como ele ia sempre pregar. O que teria acontecido com aquelas pessoas? Talvez elas até tivessem se convertido, mas não foi a vontade de Deus fazer isso. A vontade de Deus foi se revelar àqueles que andaram com ele, àqueles que estiveram na presença dele, àqueles que creram na mensagem que ele falou, àqueles que o acompanharam por um período de aproximadamente 3 anos e meio. Jesus, ele não procurou mais as autoridades, ele não procurou mais as pessoas dos palácios, mas ele se apresentou ressuscitado àqueles que confiaram nele, àqueles que o seguiram. Eu quero destacar isso para vocês, porque não é uma coisa fácil, isso não é uma coisa simples, não é algo que nós fazemos de qualquer jeito. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 2 em diante, diz assim, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual
saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, muitas outras que o serviam com suas fazendas. Veja que Maria Madalena acompanhou o ministério de Jesus depois de ser liberta de 7 demônios. Agora, eu quero destacar aqui mesmo em João 19, 25, diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Dos homens, só tinha um ao pé da cruz, que era João, que foi o homem suficiente de estar com Jesus até o fim. Só um, para a vergonha de todos nós homens. Mas as mulheres estavam em peso. As mulheres estavam lá, todas estavam lá. Olha que maravilha! Quando Jesus, ele expulsa esses demônios dessa mulher chamada Maria Madalena, e ela passa a o servir, a o acompanhar, e como vocês viram aqui, as mulheres serviam a Jesus com seus bens, contribuindo, ajudando na obra que Jesus estava fazendo. Jesus, ele decidiu por ele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quando ela chega ao sepulcro, porque ela estava com Jesus durante o seu ministério, ela estava com Jesus ao pé da cruz, e com certeza Jesus a viu ali, sabia que ela estava ali, e ela não se cansou, porque ela estava lá, diante do sepulcro, já amanhecendo o dia, ela estava firme na presença de Deus. Irmãos, às vezes, presta atenção, você que é homem, abre os seus olhos, viu, irmão? Porque senão você não vai ver o Cristo ressuscitado. As mulheres estão passando na nossa frente, vendo o Cristo ressuscitado há muito tempo. Às vezes a esposa vem primeiro para a igreja, as filhas vêm para a igreja, e o homem fica lá em casa assistindo essa porcaria que não vai trazer nada de bom para a sua vida. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Abre os teus olhos e enxerga o Cristo ressuscitado na sua vida. As mulheres estão muito mais à frente que a gente na obra de Deus. Elas vêm primeiro, elas entendem primeiro. Abra os seus olhos, irmão, veja a obra de Deus na sua vida. Jesus, ele ressuscitou. Não vamos perder para as mulheres disso não, irmão. Meu Deus, as mulheres, elas têm uma percepção da presença de Deus, elas têm uma percepção de servir e buscar o Senhor, que nós homens temos que aprender com as mulheres. Irmãos, preste atenção. Eu estava sentado na varandinha assim, da casa da minha mãe, tinha um pedaço do quintal, e bateu assim, no portão assim, batendo palma, a irmã Teresa, a irmã Terezinha, a irmã Clotilde, a irmã Graça, tinha um grupo de irmãs. Elas bateram palma, falou assim: como é que é o nome da senhora? Para minha mãe falou Isabel. Aí ela falou assim: ô dona Isabel, nós vamos fazer um culto aqui na casa da dona Bete, aqui na rua da senhora, aqui ali A senhora não quer ir não? Levar seu filho? Leva seu filho, vamos lá. Aí a minha mãe falou: então nós vamos. E eu fui com ela. Andamos ali, umas 4 casas, entramos lá dentro. Só mulher, tá? Só mulher. E deixa eu te falar uma coisa, nunca vi o pastor que me batizou da minha igreja participar de culto no lar ou em nada. Só as mulheres fazendo a obra, só as mulheres enchendo a igreja. Era isso, e sempre foi assim, e vai ser até Jesus voltar. Por quê, irmãos? Tem pessoas que não dão valor às mulheres. Você está numa igreja que foi fundada por uma mulher. Se mulher não pode pregar, essa igreja não existiria, esta obra em mais de 100 países não existiria. Mas eu estou dizendo a você, irmão, que quem anunciou a ressurreição de Cristo foi uma mulher chamada Maria Madalena. O que eu quero te dizer é que seja você homem, mulher, jovem, criança, adolescente, você tem que entender, Jesus ressuscitou e a obra de Deus é urgente. Então quem tem vontade, quem tem gosto, quem quer fazer, faz a obra. E aí eu fui, participei. Irmãos, uma coisa que eu notei é que a maioria daquelas irmãs
não sabia ler. E como eu comecei a acompanhar os cultos nos lares com elas, cada segunda-feira numa casa, elas pediam para eu ler. Elas falaram, eu virei o leitor da Bíblia dos cultos nos lares. Mesmo ali ouvindo a palavra ali, mas eu já sabia ler. Eu tinha 9 anos, já sabia ler. Então eu lia para elas, ela falou, meu filho, lê a passagem para mim aqui, lê para mim aquela passagem, e falava a passagem, e eu ali já fui aprendendo a procurar na Bíblia, e já fui logo lendo, aí elas me deram uma Bíblia, que está guardada lá na casa da minha mãe até hoje. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quem quer fazer a obra de Deus faz. Se o Senhor está ardendo no seu coração, na sua vida, você não tem que esperar por pastor, você não tem que esperar por pessoa A, B ou C. Você pode levar Jesus às pessoas. Aquela mulher chamada Maria Madalena, ela tinha um compromisso com Deus, que ninguém demovia ela do compromisso. Ela queria estar na presença de Jesus, ela queria estar junto com Jesus, e é este desejo, irmãos, que fez ela conhecer o Cristo ressuscitado. Não é algo, meus irmãos, assim só para um dia. Hoje eu posso hoje. Mas quando chegar no domingo e ver, aí eu já não sei se eu vou poder. Aí na quarta-feira eu não sei, na segunda eu não sei, não, irmão. É todos os dias. Aquela Maria Madalena, ela estava firme no ministério com Jesus. Ela estava firme na presença de Deus. E é este o chamado de Deus para você conhecer o Cristo ressuscitado. Qual é o chamado? Perseverança. Irmãos, os homens estavam chorando. Eu li aqui para vocês. Estavam chorando. Acabou nossa vida, acabou tudo. Homem chorão, estavam lá chorando, lamentando. Irmãos, preste atenção. E onde é que estava Maria Madalena e as outras mulheres? Preparando unguento para lavar o corpo de Jesus, preparando perfume para lavar o corpo de Jesus. Ou seja, elas tinham um compromisso de estar com Jesus, mesmo morto. Para elas era a mesma coisa, era como se Jesus estivesse vivo. E quando, naquela visão de Maria Madalena, quando ela chega ali e ela contempla, olha o que a Bíblia diz, ela estava chorando fora do sepulcro, porque ela viu que a pele estava removida, que a coisa estava toda mudada, como vocês viram nas leituras. Ela foi, falou com os apóstolos, estava desgostosa, situação complicada para ela. E ela viu 2 anjos vestidos de branco. Eu quero pensar que Jesus falou, aparece aí, anjo, vai, vamos, aparece para ela aí, vê se resolve vocês aí alguma coisa. E disseram-lhe, eles, os homens, os 2 anjos, que apareceram, eles estavam ali, mas não estavam, ela não estava vendo, mas Jesus aparece aí, vê se vocês resolvem. Mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Irmão, se fosse hoje, a pessoa estivesse vendo um anjo, talvez ela gritaria, desmaiava, pronto, pum, desmaiou na igreja. Porque eu vi um anjo. Não, ela não estava querendo ver anjo, você entendeu, irmão? Ela não foi ao sepulcro atrás de anjo, ela não foi ao sepulcro atrás de uma manifestação espiritual, ela foi atrás de Jesus, ela foi buscar a Jesus. Se você veio hoje, nessa fé, porque aí, irmãos, você vai ter às vezes uma criança aqui, você vai ter um jovem, você vai ter um homem, uma mulher, não importa quem vai estar, porque aqui na visão de anjo, que as pessoas falam que o anjo faz isso, o anjo faz aquilo, ela tinha uma visão simples, ela estava atrás do corpo de Jesus. Não é possível que tenham levado o corpo de Jesus, eu quero o corpo de Jesus. Onde levaram? Foram vocês que levaram? E aí, meus irmãos, ela não tinha jeito com ela, uma pessoa muito persistente, não tinha saída, e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Aí Jesus, aquela situação, né? Eu vou aparecer para ela, porque não tinha jeito. Então Jesus apareceu para ela, porque Jesus quis fazer isso por ela. Jesus quis mostrar a ela que onde ele estava. Se você está procurando Jesus, ele vai te mostrar onde ele está. Agora, se você estiver procurando outra coisa, você não vai achar Jesus. Você entendeu?
As pessoas estão atrás de tantas coisas e não conseguem perceber a presença de Deus. Como ela buscava Jesus, como ela buscava o Senhor. Olha o que o Senhor fez. Ele apareceu para ela. Não teve outra saída, não teve outro jeito. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando, que era o hortelão, a pessoa, o jardineiro que cuidava ali, a pessoa que é responsável pelo caso, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela ia aguentar carregar o corpo de Jesus? Provavelmente não, mas ela disse: me leva onde ele está. Eu quero estar onde ele está. Eu quero estar na presença dele. Então ela falou isso com os 2 anjos que apareceram para ela, e falou agora a mesma coisa, repetiu a mesma frase, dizendo: se o Senhor o levou, fala para mim, eu vou lá buscar, eu dou um jeito, eu carrego, eu faço alguma coisa para trazê-lo. Disse-lhe Jesus, claramente para ela: Maria! Porque aí, quando Jesus chama ela pelo nome, ela reconheceu: poxa, eu não conheço esse homem, e ele falou comigo, me chamou pelo nome, ela reconheceu a voz: é o Senhor Jesus Cristo. Na hora ela entendeu, e ela voltando-se disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre, e disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A primeira mensagem de Maria Madalena foi: o corpo de Jesus não está no sepulcro, levaram o corpo dele. A segunda mensagem de Maria Madalena foi: eu vi o Senhor Jesus ressuscitado, Ele vive, eu o encontrei, Ele ressuscitado, Ele não está morto, Ele está vivo. Esta é a mensagem que prevalece, não é do corpo desaparecido, mas é do Cristo ressuscitado. A mesma mensagem que Maria Madalena pregou para os 11 apóstolos. Aí as pessoas falam: mas tem que pregar a ressurreição de Cristo para as pessoas que já são batizadas, que já são crentes. Claro, teve que pregar para os apóstolos que fizeram milagres, que fizeram maravilhas. Então, irmão, eu estou muito longe de ser apóstolo, então todos os dias eu quero ouvir: Jesus está vivo, Ele ressuscitou e Ele está no meio de nós. Não roubaram o corpo dele, não, Ele vive. Então nós vamos continuar pregando a mesma coisa. Mas eu falar isso de novo, eu vou falar quantas vezes eu precisar falar, até o dia em que você entrar na glória, e eu vou apontar para você: eu não falei para você que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que Ele é o ressuscitado? É assim que nós vamos fazer, irmão. Irmãos, é maravilhoso os textos bíblicos, os personagens bíblicos são sensacionais, tal, mas todos morreram e Jesus ressuscitou. Então, irmãos, a nossa fé não é a fé nos personagens bíblicos, mas o autor da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. Todos os personagens bíblicos que viveram apontavam para o Cristo, apontavam para a plenitude dos tempos. E Maria Madalena, na sua simplicidade de servir ao Senhor, de estar com o Senhor, de cuidar até do corpo, se fosse o caso, cuidar dos ossos de Jesus. Isso fez com que ela fosse a primeira pessoa a contemplar Cristo ressuscitado. Talvez você foi a primeira pessoa da sua família que contemplou Cristo ressuscitado. E você sabe o que significa ser o primeiro a entender que Jesus está vivo e Ele está conosco. E qual foi o papel dela? Falar para as outras pessoas. Como vocês observaram no texto, eles não acreditaram, mas ela não parou de falar, até que Jesus apareceu para os demais apóstolos, e aí eles passaram a crer, porque eles já tinham tido a experiência. O que é que nós temos que fazer, irmão? É todo dia pregar que Jesus ressuscitou. Sabe qual é a nossa forma de evangelizar? A nossa forma de evangelizar é a seguinte: você vai conhecer pessoas, você vai estar com pessoas, seja na fila de uma lotérica, seja dentro de uma padaria, dentro do ônibus, na calçada da sua casa, dentro do supermercado, e você vai chegar para aquela pessoa
e você vai perguntar para ela: você já ouviu falar de Jesus? A maioria das pessoas já. E a maioria vai dizer: sim, já ouviu o Jesus da Bíblia, sim. Eu quero te falar uma coisa: Ele está aqui entre eu e você. E se você quiser aprender mais sobre Ele, pode conversar comigo, porque eu estou com Ele todos os dias. O dia que você precisar, eu apresento Ele a você, eu sento com você e eu falo dele para você. Por quê? Porque Ele vive comigo, eu vivo com Ele todos os dias. Irmãos, o Evangelho, ele não é um texto, é uma pessoa, é Jesus. Você consegue compreender esta mensagem? E a gente às vezes achava no passado que a Bíblia ia ser apagada, que assim, ia sumir as letras. Muitas vezes eu já ouvi pregadores pregando na igreja e falando que vai apagar, a pessoa vai olhar e ela não vai enxergar. Não é isso não, irmão. É porque a letra, a impressão vai continuar no papel, vai continuar lá na rede social, na internet, mas o que vai faltar para as pessoas da compreensão é porque quem nos faz entender a pessoa de Cristo é o Espírito Santo. Ele nos revela, Ele nos mostra. Então, sem o Espírito Santo, nós não temos entendimento. Então, se você não entendeu nada do que eu falei aqui hoje, é porque o Espírito Santo não está ministrando na sua vida. Mas se você entendeu o que eu falei aqui hoje, aí você falou: opa, Jesus está vivo mesmo? Isso não é uma história de pastor. Irmão, você acha que você estaria aqui por minha causa? Claro que não. Você acha que você estaria aqui por causa de alguém que está aqui? Não tem. Aqui não tem ninguém famoso, não tem nenhuma promoção acontecendo. Você só está aqui, irmão, porque o Espírito de Deus vem ministrando sobre você. Ele vive. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive, Ele vive. Eu vou continuar falando que Ele ressuscitou e Ele está no meio de nós. Esta é a pregação. Vá, Maria Madalena, e fale para os meus irmãos que eu ressuscitei. Então eu peguei essa mensagem e estou falando: Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Aqui em Vitória, no Espírito Santo, Ele está conosco, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. E é isso que você precisa compreender. A mensagem, ela é viva, ela é Jesus. Nós não tratamos, irmãos, com um texto só. Não. Jesus, Ele sai do texto e Ele está aqui. Ele faz sentido. Ele está vivo, Ele vive. Você percebe a presença de Deus na sua vida. Nos momentos que você precisar dEle, Ele vai estar ali, perto de você, e você saberá que é verdade. Realmente, Ele ressuscitou. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, ministra, Senhor, sobre a